Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um PPA, Projeto Pedagógico em Ação. Nesta edição, exporemos os motivos pelos quais nos posicionamos pelo Fora FEDER, FEDER é fake. Introdução. Este PPA, ainda que não trate especificamente de questões pedagógicas, é um libelo educacional em defesa da escola pública estadual, mais que necessário no momento que a educação, estrito sensu, está sob ameaça de destruição pelos responsáveis pela SEDUC, entregue não a educadores, como deveria sê-lo, mas a empresários sem nenhum compromisso com o ensino qualidade, o qual desconhecem absolutamente. O saco de maldades introduzido pela SEDUC no seio do magistério. É evidente o rolo compressor introduzido pelo FEDER na rede pública estadual, consubstanciado nas medidas autoritárias contra professores, diretores, supervisores e funcionários das escolas. Medidas essas que vêm sistematicamente minando o que ainda restava de positivo na educação pública estadual, quais sejam: quebra da autonomia dos professores, impedidos de prepararem e desenvolverem livremente suas aulas por meio do currículo paulista, substituído pelas tais plataformas digitais que custaram ao Estado 200 milhões de reais, embolsados pela empresa do próprio secretário. Vigilância de diretores e agora também de supervisores, visitando as aulas dos professores, não para os auxiliar, porque eles não têm formação para tal procedimento, mas para saber se as aulas obedecem àquelas plataformas, uma vez que o secretário não está interessado em aprimorar a educação, mas faturar com suas pseudo-inovações. Opressão sobre 100 mil professores categoria O, que não gozam de qualquer direito trabalhista e que podem ser demitidos a qualquer tempo e hora por esta ou aquela falta-aula. Manutenção sobre a rede de uma inaceitável intimidação a todos os seus profissionais, moralmente sobre diretores e supervisores designados que estão nas mãos dos dirigentes regionais, escolhidos a dedo mediante fajuta seleção imposta por FEDER no início do ano letivo. Negação de concurso público para os milhares de cargos vagos de diretor escolar, negando a posse e exercício de supervisores escolares, já muito aprovados em concurso público. Entre mais de 100 mil cargos vagos de professores categoria O, oferecendo tão somente 15 mil vagas para um concurso público já realizado, para a nomeação de parte dos aprovados em 2024 e 2025, se é que irá fazê-lo. Isso porque FEDER, para manter mão de ferro sobre o magistério, tem horror aos efetivos que, de muitos modos, podem resistir aos seus arroubos autoritários, entre outras maldades a serem introduzidas em 2024. Desrespeito às normas de atribuição de aulas, cometendo uma série de irregularidades no que tange aos direitos dos professores ao escolherem sua jornada de trabalho. E, finalmente, nos enfiando Tarcísio, goela abaixo, aquele miserável reajuste de 6%, que líquido não ultrapassou uns 4%. E agora a redução do orçamento da educação de 30% para 25%. Como está o aproveitamento do alunado do Fundamental 1 e 2 Ensino Médio? Em consequência de tudo que expusemos anteriormente, o clima entre os profissionais da rede estadual é de derisão, afetando com certeza seu trabalho em sala de aula e o aprendizado do alunado também, revoltado com o estado de coisas em suas escolas, que não lhes fornece um ensino de qualidade e, fundamentalmente, qualquer segurança ao se constatar uma série de assassinatos entre 2022 e 2023. Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, Escola Estadual Tomás de Amontouro, na Vila Sônia, e há dias, Escola Estadual do bairro de Sapopemba. Sobre a chamada Prova Paulista, realizada bimestralmente com base nas plataformas digitais, é a mais pura demonstração da farsa pedagógica em que se transformou as pseudo-inovações introduzidas pelo FEDER nas avaliações das unidades escolares. Isso porque muitos dos conteúdos solicitados nessas provas sequer foram desenvolvidos pela maior parte dos professores em suas aulas, em razão da impossibilidade de vencê-los
pelo número de aulas determinadas pelas plataformas ou mesmo pela dificuldade de muitos docentes entenderem a maneira pela qual deveriam desenvolvê-las. Os resultados identificados pelo tal BI, Business Intelligence, são catastróficos, no qual se apura que o aproveitamento do alunado vem atingindo níveis cada vez mais comprometedores, sem que a SEDUC tenha tomado quaisquer medidas para contornar o problema. E o mais interessante é que o Business Intelligence revela esses resultados negativos no que concerne ao aproveitamento dos discentes na chamada Prova Paulista em todos os bimestres, tanto a SEDUC quanto aos professores, que parecem perdidos diante do caos produzido pela linha de atuação do secretário Feder ou a implantação de sua tecnocracia pedagógica. E se considerarmos que estamos fechando o ano letivo, como ficará o aproveitamento do alunado em meio a essa balbúrdia pedagógica, principalmente no que concerne aos concluintes do ensino médio? Sabe-se que o SARESP não será realizado de forma tradicional, seja em papel, mas digitalmente, que é um procedimento muito favorável à manipulação de resultados, que é comprovadamente típico das avaliações fraudulentas que Feder realizou no Paraná, a fim de atingir os falsos resultados de um INDEB que teria colocado o Paraná em primeiro lugar entre os estados brasileiros ranqueados, revelado pela imprensa escrita e televisionada, e, ao que parece, já esquecido pela sociedade, uma vez que o secretário continua firme e forte à testa da educação paulista. Isso se repetirá em São Paulo? Diante desse quadro pedagogicamente tenebroso, qual será o destino dos alunos concluintes do ensino médio ao se defrontarem com o Enem, com os vestibulares nas universidades oficiais e o chamado Provão Paulista, para o qual a SEDUC obteve dos reitores da USP, Unicamp, Unesp e Univesp um certo número de vagas para os alunos da rede pública estadual. Contudo, sabemos que não serão vagas exclusivas para os concluintes do ensino médio paulista, podendo também participar do Provão alunos de outros estados, provavelmente melhor preparados. Mas o estranho sobre tal prova é que, devendo ser realizada por essas universidades, permitiu-se que a SEDUC as realize de acordo com os conteúdos das plataformas digitais implantadas no Paraná e posteriormente em São Paulo, de tal forma que, mais uma vez, poderemos ter resultados manipulados, fornecendo a essas universidades alunos totalmente despreparados para seguir a carreira universitária. No que diz respeito à plataforma sobre o ensino profissionalizante, introduzido pelo Feder no ensino médio, sabe-se que os alunos se recusam a acessá-la, o que significa que ele praticamente inexiste na rede estadual. Concluindo. Tudo isso nos foi imposto sem que tenhamos, ao longo destes quase um ano de desgoverno de Tarcísio de Freitas no Estado e Feder na SEDUC, qualquer resistência a esses desmandos, a não ser os 15 minutos de Udemo, desmascarando ao longo de 2023 a farsa instrucional implantada na rede pública estadual. Continuaremos cordeirinhos em face do lobo que nos está devorando ou partiremos para a única coisa que essas autoridades temem, ou seja, uma greve de grandes proporções do magistério estadual que poderia colocar por terra os deletérios projetos de Tarcísio Feder? Ou será que continuaremos a nos acovardar diante da desculpa de que greve não funciona? Então, o que funciona? É bom que os profissionais do magistério estadual reflitam sobre o estado de coisas criado pela SEDUC, com base na Lei 1374/22, que reestruturou a carreira do magistério, a qual praticamente destruiu a anterior, criou subsídio salarial, eliminou faltas abonadas, eliminou os quinquênios, determinou o exercício das APDs nas escolas, em prejuízo para quem acumula cargo, entre outras maldades contra as quais temos que lutar a fim de derrubar essas barbaridades. Se não formos capazes de resistir aos arroubos autoritários de Tarcísio Feder, com certeza seremos merecedores dos sapos que continuaremos engolindo. Nesse aspecto, devemos, o DEMOS, CPP, a PASE, seguir as orientações definidas no ato público do dia 20/10, nos quais todas as entidades do Magistério Estadual se comprometeram a participar da próxima Assembleia com paralisação. Primeiro passo para uma greve do magistério de grandes proporções, sem a qual não poderemos evitar todas as maldades levadas a efeito por Tarcísio Feder.
é preciso que todos nos conscientizemos de que só há um caminho para conter as degradantes medidas contidas nos projetos de lei enviados à Alesp pelo governador, bem como a revisão da Lei 1374/22, qual seja uma greve de grandes proporções que paralise realmente a maior parte das escolas estaduais, a fim de impedir as contínuas maldades levadas a cabo ao longo de 2023 por Tarcísio de Freitas e defenestrar Feder e seu time da SEDUC. O que poderiam fazer Tarcísio e Feder para impedir essa paralisação? Demitir os 100 mil professores categoria O? As dezenas de milhares de docentes, diretores e supervisores efetivos e designados? Nesse caso, quem viria substituir todo esse contingente? Então, por que tememos uma grande paralisação por tempo indeterminado se temos o sagrado direito de greve quando as autoridades exorbitam de seus poderes? Se não formos capazes de resistir aos arroubos autoritários de Tarcísio Feder, com certeza seremos merecedores dos sapos que estamos engolindo desde o governo Dória. Feder não é um educador, e sim um empresário tecnocrata que acredita que a educação de qualidade se faz tão somente através de plataformas digitais tecnológicas não vinculadas à educação cult, mas simplória instrução, que não leva ao verdadeiro conhecimento e que quer vender os produtos das suas empresas. Por essa razão, jamais entenderá que educação se faz com a valorização material e financeira de seus educadores, afetividade, plena autonomia das escolas e de seus mestres e alunos, mediante a qualidade do ensino que os levará a descobrir por eles mesmos, com a mediação dos mestres, os conhecimentos necessários à sua formação cognitiva e o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, fundada nos 4 pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. Por tudo isso é que clamamos pelo Fora Feder, pois Feder é fake. Obrigado, colegas, e até o próximo PPA. Senhor Governador, urgente, concurso público para diretor escolar.